Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês notícias, dados, informações sobre o Clube de Regatas do Flamengo. E para a gente poder continuar trazendo dados, informações e notícias, eu peço para que você se torne membro VVP. Por apenas R$ 1,99, clicando no link que está aqui na descrição desse vídeo, no comentário fixado e também no chat, você ajuda o nosso canal a permanecer aqui no YouTube, trazendo as verdadeiras notícias do Mengão queridão. Doa quem doer, mesmo que doem nós mesmos. Então, ajuda a gente vai recompensar vocês com brindes, com mantos sagrados, assim que a gente alcançar 500 e 1.000 membros aqui. Então dá uma corrida lá, é bem pouquinho para cada um de vocês, mas somados pode ser o suficiente para nos manter fazendo esse trabalho aqui durante muito tempo. Você será o nosso grande patrocinador e a gente não vai precisar de mais nada para permanecer com a nossa infraestrutura e fazer a nossa apuração para que você saiba sempre de tudo que está acontecendo no Flamengo. Então dá um pulinho rapidinho aí, clica no link, se torne membro e ajude a gente a permanecer por aqui. Você que já está há 9 temporadas conosco, vai nos ajudar até em homenagem ao nosso extinto canal Verdade Vermelho e Preto. Estou contando com a ajuda de vocês, tá? Bom, mas vamos falar o seguinte. O Flamengo fechou a contratação do Alexandro, né? Mas que Alexandro que tá vindo pro Flamengo? O Alexandro que a gente viu jogando pela seleção brasileira, o Alexandro que agora faz poucas partidas pela Juventus. Vocês sabiam qual é a condição física e clínica do Alexandro? Será que ele esteve lesionado no ano passado? Se esteve, por quantos jogos? É grave? Vem para fazer a lateral esquerda e a zaga? Como que chega esse Alexandro aqui no Flamengo? É isso que eu quero mostrar para vocês. Além de falar também, é claro, sobre o Campeonato Brasileiro. Fortaleza é a primeira equipe nordestina a liderar o Campeonato Brasileiro no segundo turno. Isso diz muita coisa, sabe por quê? Porque liderar no primeiro turno não é a mesma coisa que liderar no segundo. No primeiro turno, geralmente as equipes ainda estão entrando na melhor forma física, ainda estão trabalhando. Então, você ser líder na primeira até a 10ª rodada ali é bem fácil. Eu já vi um time aqui do Rio de Janeiro que era líder na 4ª rodada e terminou o certame sendo rebaixado. Vocês se lembram também, né? Pois é, Vasco era líder na 4ª rodada e foi rebaixado no Campeonato Brasileiro. Então, ser líder na primeira rodada diz muito no primeiro turno diz muito pouca coisa, a não ser que você encerre o primeiro turno na primeira colocação, aí é diferente. Agora ali nas primeiras rodadas, Bahia, Vitória, ao longo do Campeonato Brasileiro, já lideraram. Agora, com a força que o Fortaleza vem mostrando, é a primeira vez que um clube nordestino faz. Parabéns ao Fortaleza, parabéns ao excelente técnico Juan Pablo Vojvoda, que já recusou treinar o Corinthians, que já recusou treinar a Internacional de Porto Alegre, para poder permanecer num trabalho que ele vislumbra a longo prazo no Fortaleza e que prova que ele tinha razão. Fortaleza 48 pontos, Botafogo 47, Palmeiras 44, Flamengo 44, São Paulo 41. O que tem nessa tabela de classificação do Campeonato Brasileiro que a gente precisa ver com mais atenção? O Fortaleza tem um jogo a menos, assim como o Flamengo. A força do Fortaleza está com o mesmo número de jogos do Flamengo. Aos 44 pontos, com um jogo a menos, o Flamengo poderia encostar no Fortaleza se vencesse o seu jogo a menos contra o Internacional de Porto Alegre, que, diga-se de passagem, não é um jogo fácil de vencer, não. Não são favas contadas, não. O Inter vem melhorando jogo a jogo. Ontem sapecou a equipe do Cruzeiro. Então, quando a gente for pegar o Inter, a tendência é que a gente pegue numa data FIFA e com o Inter bem mais preparado do que agora. Com um conjunto bem mais forte do que agora. Então, não são favas contadas não, pessoal. O jogo contra o Inter vai dar pano pra manga, vai ser jogo difícil e é lá. O nosso histórico lá é complicadíssimo. E esse é o jogo a menos que a gente tem com relação a Botafogo e Palmeiras. Com relação ao Fortaleza, Neca de Pitibiriba. Então, o Fortaleza faz um excelente trabalho. Vocês estão vendo aí do ladinho os melhores momentos ontem de Flamengo 2, Bragantino 1, com gol aos 16 minutos do primeiro tempo do Michael. Um vacilo da nossa zaga que levou o Fortaleza aos 33 do segundo tempo empatar com Douglas Mendes, mas eles retribuíram o favor. Se a gente vacilou de um lado, eles vacilaram do outro. E numa jogada maravilhosa de Luiz Araújo e Gerson,
o ponta-direita rubro-negro cruzou e o Raul mandou contra as suas redes aos 35 minutos. Foi muito bom o Flamengo ter encontrado esse gol logo depois de ter tomado, para não dar aquela pressão. A torcida, que foi de pouco mais de 30 mil torcedores, 30.225 lá no Maracanã, com 28 mil pagantes, não chegou nem a ficar nervosa pelo resultado. É verdade que os caras deram uma vaiada no Alan, né? O Alan não consegue desempenhar no Flamengo os jogos que ele desempenhava tanto no Fluminense, quando apareceu para o futebol, quanto no Atlético Mineiro. É verdade que o Alan se dá melhor jogando de primeiro volante. Ele de segundo volante fica muito exposto à questão da falta de intimidade dele com a gorduchinha. Ele de primeiro volante, ele joga melhor. Mas no Flamengo, nem de primeiro, nem de segundo volante, ele ainda não conseguiu mostrar o futebol que ele já desempenhou em Fluminense e Atlético Mineiro. E não é fácil, né, pessoal? Chegar no Flamengo e mostrar futebol. A camisa pesa, o manto pesa. O Flamengo é chamado de nação, não é de massa nem de tricolor. Então é diferente, é bem mais pesado jogar no Flamengo. O Alan, que está suspenso na Copa do Brasil, não enfrentará a equipe do Bahia. Equipe do Bahia é essa que fez um jogo contra o Botafogo, onde perdeu inúmeras oportunidades de gol. Os atacantes estavam meio míopes e o goleiro do Botafogo virou Neuer. Aliás, que goleiraço do Botafogo está o de John, muito bom goleiro mesmo. Fechou o gol ontem e não deixou o Bahia abrir o placar. Tomara que essa miopia dos atacantes do Bahia continuem também na quarta-feira, agora dia 28, que eles não resolvam de uma hora para outra passar a enxergar, para a gente não ter muitos problemas. Eu não sei se vocês estão sabendo, acho que é segredo até, mas quarta-feira agora o Flamengo enfrenta o Bahia pela Copa do Brasil. É o primeiro jogo é lá em São Salvador e por conta disso, o Flamengo se reapresenta hoje no Ninho do Urubu. A reapresentação está marcada para as 14 horas, com treino às 15 horas, já contando com a presença do técnico Tite, que teve alta nesse sábado, descansou no domingo e vai estar junto do Flamengo hoje nessa preparação para o jogo contra o Bahia. Matheus Batti elogiou demais o Michael e tinha que elogiar mesmo. O Michael fez um jogaço ontem, mas para mim o nome do jogo foi o nosso queridíssimo Luiz Araújo. Como ajuda na marcação, como ajuda na parte ofensiva do Flamengo. Ele joga de fora para dentro, fazendo um verdadeiro ponta-direita, joga de dentro para fora, fazendo um meia-direita, lembrando muito o Everton Ribeiro. Claro, Everton Ribeiro é craque. O tanto de recursos que o Everton Ribeiro tem, o Luiz Araújo não tem. Mas a movimentação do Luiz foi muito boa ontem, tanto atuando fora quanto dentro do campo, fora mais pela ponta quanto dentro do campo também. É um baita de um jogador, se entrosou muito bem com o Gerson ali. É hoje responsável por 26% dos gols do Flamengo no Campeonato Brasileiro. É muita coisa, ainda mais a gente parar para prestar atenção que se trata de um jogador reserva do Flamengo, né? Tem 8 participações diretas nos 30 gols que o Flamengo fez. À frente dele, nas assistências, nós temos o Estevão, o Gustavo Scarpa do Atlético Mineiro e o William do Cruzeiro, mas todos eles são titulares. E o Luiz Araújo entra quando a gente precisa dele, né? Com o Cebolinha jogando, ele vinha sendo reserva. Cebolinha na direita, na esquerda, Gerson na direita e ele no banco de reservas. Bom, a vida do Luiz Araújo não vai ser fácil, principalmente se o Flamengo conseguir trazer o Gonzalo Plata. Mas a competitividade dentro do Flamengo vai tornar o time mais forte, vai tornar o time mais ofensivo e é muito bom para o Flamengo ter esse tipo de situação dentro do elenco rubro-negro. Tomara que as coisas se concretizem com Gonzalo Plata e também com o Charlie Alcaraz. Bom, e o Gabriel, hein, gente? Tava tudo... Vocês estão sentindo falta do Gabigol? Conta pra mim aí. Gabriel tá lesionado, só volta daqui a um mês, né? Aliás, teve a mesma lesão que o Pedro. O Pedro volta 2 semanas antes dele, porque a musculatura do Pedro tá mais forte do que a musculatura do Gabriel. Porque vem jogando mais, não bebe bebida alcoólica, né? Literalmente, nos horários de folga, ele reza de verdade, ora, né? Enquanto o Gabriel, a gente sabe o que apronta nos momentos de folga dele. Então é natural até ele ter tido uma lesão idêntica ao do Pedro, mas que leve mais tempo para poder se recuperar. O fato, meus amigos, é que o Gabriel aprontou mais uma, tá? E aí eu tô vendo a nação rubro-negra em polvorosa
porque ele simplesmente apagou todas as fotos dele do Instagram. E aí tá todo mundo, atitude desnecessária, o Gabriel isso, Gabriel aquilo. Gente, conversando com a Miriane, a primeira coisa que a Miriane virou para mim e falou o seguinte: ação de marketing. Pode esperar que ele vai lançar alguma coisa aí. Se ele tivesse apagado apenas as fotos do Flamengo, aí tudo bem, beleza, não. Já chutou o pau da barraca, não vai mais atuar pelo Flamengo e aí já chutou o pau mesmo, tá desiludido da vida e tal. Mas não tem nada disso não, pessoal. Podem apostar que daqui a pouquinho vem uma ação de marketing aí no Instagram, porque ele apagou foi tudo, as dele e as dele com o Flamengo. Vale lembrar que as postagens dele eram todas em preto e branco, né? Então, provavelmente vem alguma grande ação de marketing aí do Gabriel no Instagram. Não tem nada envolvido com o Flamengo, assim, no nível de comunicar que vai sair alguma coisa, até porque ele vem interagindo na rede social X durante todo o final de semana, mandou recado para os meninos da base, postou sobre o título do Mundial que o Flamengo ganhou no sábado. Então, é uma ação de marketing. Podem esperar. E fazendo isso, apagando tudo, tá todo mundo indo lá, dando F5 o tempo inteiro, então chamou atenção. É justamente essa característica do Gabriel que faz com que o BAP queira a renovação dele. Gente, falar em renovação do Gabriel agora é tão prejudicial para a candidatura de um elegível a presidente do Flamengo quanto falar de SAF ou falar que o Marcos Braz vai continuar no Flamengo. Todo mundo evita esse assunto. Mas nos bastidores a gente sabe o que acontece. A gente apura muito os bastidores do Flamengo e uma das vontades do BAP é de renovar com o Gabriel, sim. Não pelo que ele faz dentro de campo, mas pelo que ele faz fora de campo. Mesmo sem jogar, o Gabriel ainda é aquele atleta que arremata torcedores pro clube. Basta vocês verem por onde o Flamengo joga. Com o Gabriel no banco de reservas, basta ele se levantar para a torcida ficar toda histérica, gritar o nome dele, fazer uma festa absurda. No próprio Maracanã, que a torcida já tem por hábito assistir o Gabriel de pertinho sempre, lá mesmo a torcida canta o nome dele, grita o nome dele mesmo ele estando no banco de reservas. Quando sai para jogar fora do Rio de Janeiro, então aí é que a coisa fica enlouquecida. Isso prova que a torcida do Flamengo ainda se identifica muito com o Gabriel, gosta muito do Gabriel, e o Gabriel ainda é aquele atleta que atrai recursos financeiros para o clube. Venda de camisa, adesão de novos torcedores. Ele ainda é a cara do Flamengo. Isso não é o Fabrício que está falando, é a torcida. Ainda que vocês sejam mais conscientes, talvez, ou mais engajados, talvez, eu não sei o que leva vocês, a grande maioria dos torcedores atuantes em redes sociais, a não querer a renovação do Gabriel. É inegável que o Gabriel tem uma força absurda ainda com os torcedores off-Rio e os torcedores que frequentam estádios o Brasil afora. Basta ver a euforia que é quando ele chega com a delegação do Flamengo, quando ele está nos estádios, quando ele vai fazer aquecimento. Então eu não estou contando nenhum segredo, basta vocês avaliarem. O Fabrício é Gabizete? Não, o Fabrício está relatando um fato que acontece. Ele ainda tem muito poder de mídia. Então o BAP quer tentar explorar isso por pelo menos uma ou duas temporadas. E deve tentar conversar com o Gabriel quando tiver passado a questão das eleições. As eleições são no dia 9 de dezembro. No próprio dia 9 a gente já conhece o presidente do Flamengo. Então, antes de encerrar o contrato do Gabriel, a gente já vai saber quem é o novo presidente. E esse presidente vai ter aí 21 dias para convencer o Gabriel a aceitar um contrato nos moldes que o novo presidente acha que deve trabalhar. Valim Vasconcelos, por exemplo, disse não ao Tite. Se ele fosse o presidente do Flamengo, que é muito difícil que aconteça, chances muito pequenas do Valim ser eleito presidente do Flamengo, mas se isso acontecesse, ele não renovaria com o técnico Tite. Tá? Procuraria uma outra opção. Rodrigo Dunge Abrantes ainda corre o risco de não poder ser o candidato de Rodolfo Landim. Isso porque nós temos aquele caso do Dodien. Lembra do Dodien, Roberto Dodien? Pois é. Se a Polícia Federal, se a Justiça conseguir mesmo ligar o Rodrigo Dunge Abrantes ao perfil Roberto Dodien, hoje o Ministério Público classificou como muitos indícios que seja ele. Mas muitos indícios não quer dizer que é ele.
não quer dizer que pode se provar que é ele. Precisam provar. Não podem restar dúvidas que ele é o Roberto Dodien, ou ele criou o perfil do Roberto Dodien e atuou nas redes sociais, para poder envolvê-lo no processo. Por ora, ele não é investigado no processo como sendo o cara. Eles estão procurando quem é o cara. Se ligarem ao Rodrigo, o que vai acontecer? Ele vai começar a responder um processo que provavelmente ele vai ser incriminado. Porque se provarem, se puxarem ele para o processo, é porque provaram que ele fez o que o pessoal desconfia, o que o Ministério Público desconfia. Puxando ele para o processo, o que acontece? Ele vai ter que responder pela Comissão Permanente Eleitoral do Flamengo a questão do processo. Gente, a Comissão Permanente Eleitoral do Flamengo já chamou até candidatos que tinham um processo de separação, divórcio. Coisa simples, boba de pessoal do candidato. Imagina um candidato envolvido em difamar grandes beneméritos do clube, como foi o caso do Roberto Dodien difamando o Eduardo Bandeira de Mello, entre outros aí que eram oposição ao Landim na época. Aí é que a casa vai cair mesmo, aí é que o bicho vai pegar pro lado do Rodrigo Dunch e ele pode acabar sendo impedido de disputar as eleições. Bom, para isso acontecer, ele tem que ser associado ao perfil, sem dúvida, não pode ser indício, tem que ser fato, tá? E o Rodrigo Dunch acha muito difícil que isso vá acontecer e segue tranquilo ali, fazendo sua campanha junto com o Rodolfo Landim para ser o próximo presidente. E a gente sabe muito pouco daquilo que o Rodrigo Dunch pensa, porque ele evita falar. Ele deixa pro Rodolfo Landim falar, ele meio que evita falar. Bom, agora o Flamengo conseguiu finalmente a contratação do seu segundo reforço nessa janela. Alexandro, já falei com vocês lá no Central do Fla. Mas que Alexandro é esse? Como que o Alexandro vem pro Flamengo? É o que eu vou falar para vocês agora, mas antes eu quero mandar aquele recadinho da Mais Ágil, tá? A Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. Com a Mais Ágil, você consegue pegar aquela grana do FGTS que é sua, mas que tá lá parada. E aí você pode usar ela da maneira que você precisar para resolver um problema de dívida, para poder investir em alguma coisa que você esteja precisando ou simplesmente para se divertir com a família. O fato é que clicando no link que está na descrição desse vídeo e também no comentário fixado, você consegue receber essa grana de 2 até 10, 12 horas no máximo e resolver os seus problemas. E ainda pode concorrer ao manto sagrado se você falar com eles que você chegou até eles pelos nossos canais. Resenha Rubro-Negra, Central do Fla, Fabrício Lopes. Faça isso e você vai pegar sua grana e ainda vai concorrer a um manto sagrado. Agora você pode concorrer também a prêmios aqui no Resenha Rubro-Negra sendo um membro VVP. Por apenas R$ 1,99 você pode concorrer aí a brindes, a manto sagrado, ou seja, tá dando mole, né? O link também tá aqui no comentário fixado, na descrição e no chat. É só clicar e por R$ 1,99 você vai concorrer a brindes maravilhosos e a manto sagrado. Já pensou ganhar um manto sagrado por R$ 1,99? E ainda ter na consciência que você é o responsável direto pela manutenção dos nossos canais aqui? Tem nada melhor, né não, patrão? Então dá essa moral pra gente, tá? Bom, Alexandro, lateral esquerdo e zagueiro, 33 anos. O último jogo dele foi no dia 20 de maio de 2024, no jogo em que a Juventus venceu por 2-0 a equipe do Monza. Olha só que legal, ele não tinha marcado gols até esse jogo. Nesse jogo ele marcou gol e ainda foi o capitão da equipe. Jogou por 74 minutos. Alexandro tinha muita moral na Juventus, que não quis renovar o contrato com ele. Daí o que ele fez? Foi para Portugal, treinar no CT do Portimonense, esperando estar mais perto do Porto, que era o destino que ele queria para poder encerrar sua carreira na Europa. Ele jogou no Porto no começo de carreira e achou que daria para voltar. O Porto chegou até a fazer umas sondagens, mas não fez nada de oficial, não falou oficialmente com o atleta para ele reforçar a equipe portuguesa. Na Juventus, na temporada 23-24, dos 43 jogos que a equipe italiana fez na temporada, ele atuou, ele participou em 29, sendo 9 vezes como titular,
9 vezes como reserva, entrando nos jogos, 11 vezes como reserva sem ser utilizado. Ele ficou ausente por lesão em 14 jogos. Essa é a minha preocupação com o Alexandro, tá? Foram muito poucos jogos que a Juventus fez. A Juventus fez nessa temporada só 43 jogos. Basicamente Copa da Itália e Campeonato Italiano. Já o Flamengo disputa aí cerca de 80 jogos por ano, né? Outro dia alguém falou alguma bobagem aí do Arrascaeta, porque o Arrascaeta fazia 40 e poucos jogos por ano. É coisa pra chuchu fazer 40 e poucos jogos por ano, tá? É muito jogo, 40 e poucos jogos por ano. E o Alexandre fez só 29. Então, assim, me preocupa o estado clínico dele. Ele vem treinando bem, vocês estão vendo aí imagens dele, ele vem treinando bem, mas me preocupa bastante a questão do estado clínico dele, por quantas vezes nós podemos contar com ele. Eu falei a mesma coisa do De La Cruz e expliquei os motivos, por causa dos tornozelos do De La Cruz. Ele tem uma deficiência braba ali, que vem provando que ele precisa ficar fora de alguns jogos do Flamengo, ontem nem no banco ficou, e o Alexandre vem com esse problema clínico também, um jogador de 33 anos, que diferente do Felipe Luiz e do Rafinha, convive com lesões, coisa que ambos não conviviam, tá? Bom, marcou um gol na temporada e não deu nenhuma assistência. Esse é o Alexandre que chega. Vale lembrar também que o Alexandre participou de boa parte desses 29 jogos como zagueiro e não como lateral esquerdo. Vai perder as manhas? Não vai saber jogar? Não, ele sabe jogar como lateral esquerdo, sabe jogar como zagueiro. Bom pra gente que ele é polivalente. O Flamengo tá preparando o anúncio para hoje ou no mais tardar amanhã. E o Alexandre já deve ser inscrito na Copa do Brasil. Se ele vai ficar no banco de reservas, aí são outros 500. 3 meses sem jogar. 3 meses e 6 dias sem jogar. Talvez não seja prudente utilizá-lo no jogo contra o Bahia na quarta-feira. Mas para o próximo final de semana pode ser que ele já tenha algum tipo de condição de jogo. Vai precisar passar por avaliação médica e fisiológica no Flamengo antes de definir como fazer para o Alexandre jogar. É um jogador de 33 anos. Não é que nem o Michael que chega jogando. É um jogador que vai precisar de um planejamento todo envolvido para poder aproveitá-lo o máximo de tempo possível. Pela idade, pela quantidade de lesões sofridas na última temporada e principalmente pelo tempo parado. Nação, essas eram as notícias que eu tinha para passar para vocês agora. Aguardo pacientemente, mas ansiosamente, a sua inscrição no nosso clube de membros. Eu espero que vocês tenham curtido. Curta, comenta, compartilha, se inscreva se ainda não é inscrito e bora lá pro clube de membros, tá? Tamo juntos, fiquem com Deus, tenham uma excelente semana. Saudações, rubro-negra!